Então, gente, estamos aqui com a grande Giovana Martins, campeão de 108 quilômetros lá em Paraty, UTMB, by UTMB. Giovana, como você está sentindo, como você está processando tudo que acabou de acontecer? Cara, a hora que eu paro, assim, dá aquela acalmada, eu fico sonhando parada. Com tudo que aconteceu, aquela energia. É, Hoje eu fiquei sabendo. Ontem, antes de dormir, eu vi a pontuação que eu fiz. Fazia tempo que eu vinha perseguindo uma pontuação acima de 700 pontos numa prova. E deu certo. Então, assim, eu tô vivendo realmente um mundo extraordinário esses últimos dias aí. Valeu a pena cada dedicação, cada sacrifício, porque quando você vê assim o resultado ali, é muito gratificante. Mas tô dolorida, hein? Tô com dor. Imagina, mas falando disso, você saiu, Chamonix, com uma lesão. E isso foi a grande pergunta saindo do Chamonix, só um mês atrás, foi seu corpo aguenta. Então, que foi seu foco essas últimas semanas para chegar nessa largada? Então, quando eu terminei a prova de Chamonix, a dor era muito aguda. Por alguns momentos ali, eu pensei que eu não ia, por alguns instantes, eu pensei que eu não ia estar em Paraty. E o Rafa foi um dos primeiros que me atendeu ali, que ele estava na chegada, ele me ajudou a tirar o tênis, eu estava com muita dor. E ele falou: Gi, eu quero muito que você esteja em Paraty. E aí eu fui para o hospital, voltei para casa onde eu estava, e ali eu abri, veio uma palavra da Bíblia falando justamente isso, para não desistir. Depois eu escutei uma música, falei, não, eu vou começar a tratar agora. Então eu tinha alguns compromissos ainda naquela noite, e eu comecei a fazer fisioterapia, aí a gente foi pro compromisso, fiquei a madrugada, voltei, fiquei a madrugada tratando. Aí eu ia ser voluntária, quer dizer, eu fui voluntária da UTMB e fui voluntária do Rotary Clube de Chamonix. Nós trabalhamos no shopping, então todos os atletas que chegavam ganhavam um chopp e a mesma barraca a gente aproveitava para vender o chopp para o Rotary. Então nós trabalhamos ali, acho que 4 dias, e era outra coisa que eu queria muito, que tá bem no outro dia para poder manter minha palavra, de estar ali trabalhando. Então eu chegava à madrugada, trabalhava o dia inteiro em pé, às vezes eu estava com muita dor, mas não sentava ali porque era alegria de atender aquelas pessoas e mandar passar um parabéns, que as pessoas chegavam ali cansado, muita gente feliz porque bateu seu objetivo e gente de vários países. Então, aquilo ali foi me motivando a cada vez mais e me tratando para estar bem para outro dia para trabalhar e para estar na UTMB Brasil. E eu tracei um objetivo lá. Então, isso aconteceu, acho que na segunda-feira. Eu falei, ó, se até quinta-feira eu fazendo fisioterapia 3 vezes por dia aqui, eu conseguir voltar a treinar na quinta-feira, eu vou estar na UTMB Paraty. Nem que seja para ir completar a prova. E quando foi quinta-feira da semana do acidente, eu já estava correndo. Alguns movimentos, descer, subir, praticamente fazia andando. E eu ia tentando vencer minha cabeça, porque aí eu saí mancando, muito mancando. Então, o primeiro passo era voltar à biomecânica normal. Por mais que tava doendo, eu falava, não, eu tenho que parar de mancar. Se continuar mancando, eu vou machucar outras coisas. E mantive a fisioterapia. Vim pro Brasil, físio, massagem, trabalho mental. E aí falei, preciso fazer um treino virando à noite. Ainda não estava 100%. Então eu fui para a trilha, uma trilha mais suave que tem aqui perto de casa, e ali eu virei à noite, fui com um parceiro, ele fez 2 horas comigo e eu completei mais 5 horas, eu fiz 7 horas virando à noite. Aquele treino me deu muita confiança. E aí eu vi que alguns movimentos eu não conseguia fazer. Eu falei, se acontecer eu ficar zerado até a prova, eu vou me policiar durante a prova para não fazer esses movimentos. Mas não tem jeito. Quando você chega na prova à noite ali, eu me entreguei, eu nem lembrava que eu estava lesionada, entendeu? E aí eu fui tratando,
Quando foi na terça-feira, eu consegui fazer um primeiro treino descendo. Eu falei, deixa eu fazer um teste aqui, se eu consigo descer mesmo. Aí já consegui descer. E aí eu cheguei em Paraty ali 90% zerada da lesão. Então foi o que me deu muita confiança. E aí eu falei, o calor é uma coisa assim, eu tenho um fator que é a meu favor. Quando tá frio extremo, eu sobrevivo, eu corro de top e short, não tem negócio de correr com um monte de blusa, só se for obrigatório. E se tá calor extremo também eu consigo vencer. Agora, a umidade, ela vai me minando aos poucos. Eu já tive prova também de chegar igual eu cheguei lá, no limite. Eu cheguei no limite da hidratação. Por mais que eu me hidratei, soro, mas eu cheguei no meu limite. Então, era a única coisa que estava pegando. Eu falei, se for me derrubar nessa prova, vai ser a questão da umidade. E eu tinha um pouco de medo, porque a gente já passou por isso no Brasil, de o trajeto estar marcado errado, ter marcações erradas, a gente acaba ficando perdido. E quando eu vi ali que eu ia sentindo que a prova estava impecável, eu fui ganhando coragem. Eu não lembrei de estar correndo no escuro. Foi a primeira vez que enfrentei uma prova assim virando à noite. Então, medo, nem um momento eu tive medo. Eu fiz eu tracei uma estratégia de prova, Roger, de subir aquela primeira subida ali que dava 9 quilômetros em Cunha. Eu falei, se eu tiver que ganhar a prova, vai ser ali. Eu tenho que terminar aquela subida em primeiro lugar e ir buscando os homens. Então eu subi com os homens, passei alguns um pouquinho antes, subi com os homens. Quando chegou no primeiro posto ali, eles ficaram. Então eu falei assim, pô, minha performance que eu montei de estratégia deu certo. E aí depois eu falei, eu quero buscar o top 10 entre os homens. Porque um amigo nosso do atletismo, vou falar o nome dele aqui agora, logo quando eu comecei no treino, fui buscar algumas dicas com ele. E eu falei, o que eu faço para mim estar entre os primeiros, para mim tentar uma vaga para o Mundial? Ele falou assim para mim, viu? Você tem que correr junto com os melhores homens do Brasil. Quando você começar a correr com os melhores homens do Brasil, você vai conseguir competir lá fora, você vai ter mais chances de entrar para o Mundial, que é o Togumi. Então, eu estou seguindo o seu conselho, estou tentando correr com os homens aí. E aí foi que eu falei, vou tentar buscar. Aí até um certo ponto estava em nono lugar, depois no finalzinho Daniel me deu trabalho com a Chuchu, Daniel Merreia, aqueles dois bambuzinhos dele, ele vai que vai. Então, eu só quero entrar. Você viu Ivânia durante a prova? Não, a Ivânia não. O que aconteceu? No mínimo, na bate-papo, na Marcela, você não viu ela? Não, então, como que foi a prova? Eu larguei em primeiro, ali junto com o primeiro pelotão. Quando nós começamos a subir a primeira subida ali, saindo já da beira-mar ali, a primeira subida, eu fui armar meu bastão. Lá em Chamonix, nós pegamos aquela chuva e no barro entrou muita areia no meu bastão. Era um bastão praticamente novo que meio que já estava dando problema. E ele não abria. E a mão, a gente já saiu com suando muito, transpirando muito. E aí eu não consegui abrir ali, eu fui perdendo um pouquinho de tempo. Aí eu vi um rapaz parado que era da prova. Eu falei para ele, meu bastão tá travado. Aí ele conseguiu abrir. Nisso a Suzane passou. Aí eu passei a Suzane de novo ali na subida. E fui embora. Para mim, até um certo ponto, era a Suzane que estava em segundo lugar. Então, às vezes, eu ia tentando ver quem estava. Aí o pessoal falava, tá 5 minutos, 10 minutos, mas para mim era a Suzane. Mas parecia que fazia já um tempo que a Ivânia tinha passado ela. No quilômetro 84, quando eu estava saindo da Pedra da Marcela, eu vi a Ivânia. E assim, aconteceu dois fatores que eu vi que eu falei assim, agora, a partir do quilômetro 70, eu falei assim, eu tenho que começar a ganhar tempo, não parar muito nos postos, ser bem rápida, porque 2 vezes eu tive problema com as vacas soltas e eu tive que voltar para trás. Uma hora foi o pai do Alisson que me ajudou. Como que é o nome dele, meu Deus? Não sei. O pai do Alisson, daquele rapazinho que ganhou, acho que o 24. O pai dele é famoso, das antigas também da montanha. Eu sei que ele me ajudou a tocar as vacas
Na segunda vez, eu estava sozinha. E o atleta que estava atrás de mim, eu vi ele descendo e estava mais ou menos 1,2 km atrás de mim. Se eu volto para chamar ele para me ajudar a espantar as vacas, eu ia perder ali uns 8 minutos. Então eu comecei a procurar alguma fazenda que estava aberta. Aí eu vi uma fazenda no pé do barranco. Aí eu cheguei lá e bati para o senhor prender as vacas. Então nesse período aí eu perdi uns 3 minutos. Eu tive que chamar ele, aí ele prendeu, era muita vaca solta no meio da estrada, e aí eu voltei. Então, a partir de 70, eu falei assim, eu vou ter que tomar cuidado, porque eu acho que elas estão encostando. Aí, quando eu subi a Pedra Marcela, eu vi que a Ivânia acho que estava uns 10 minutos, por aí, de 5 a 10 minutos atrás de mim. Eu falei, eu vou aumentar o ritmo nessa descida. E eu fui dar aquela olhadinha no relógio para ver que ritmo que eu estava descendo, para ver se eu precisava aumentar ou manter ali. E eu tropiquei naquela pedra, aquele tijolinho, e fui pro chão, cara. Mas eu levei um tombo ali, que bati o peitoral, perdi o ar, quadril, ralei o joelho, as minhas coisas da mochila esparramou. E aí nisso a gente já estava no limite da hidratação, então quando eu caí, a musculatura involuntariamente ela contraiu, começou a me dar cãibra em tudo que era lugar. E ali parecia que eu não ia conseguir mais levantar do chão. Eu estava no 84 km, parecia que não ia levantar mais dali. Eu peguei minhas duas panturrilhas, comecei a apertar elas, falei, você vai parar de dar cãibra, eu vou levantar desse chão. Aí eu levantei, consegui recolher algumas coisas e fui embora. Só que a partir desse momento comecei a sentir o drama da prova, porque contraiu a musculatura naquele momento e depois qualquer movimento que eu fazia de contração assim mais brusca, meu corpo ameaçava dar cãibra. Então eu falei assim, agora, filha, é a parte mental e espiritual. Então ali, a partir daquele momento, comecei a rezar, orar e controlar a distância. E quando chegou ali no asfalto, que a gente já saímos da trilha, indo, acho que faltava acho que 2 km, 1,5 km para chegar ali na chegada, eu vi, quando ela apontou, ela estava mais ou menos 1 minuto e meio. Falei, não, eu preciso ganhar pelo menos uns 30 segundos, porque eu não sei que caminho que nós vamos fazer ali para chegar. Você vai ter que dar uma volta no centro histórico, e aquele tijolinho ali, para mim, que está ameaçando dar cãibra, pode ser um problema. Então eu dei uma apertada, e aí foi que abriu mais 30 segundos, aí deu 2 minutos de diferença. Então foi uma prova E, bem disputada. Talvez se não tivesse esse tombo no final, talvez não ia ser tão disputada assim, entendeu? aham. Porque isso daí deu um gás para ela. Ela falou: nossa, eu tô chegando mais próximo da Giovana, eu vou aumentar, vou querer passar. E isso eu acho que é muito legal, porque há anos atrás faltou muito isso no trail. Nosso nível do trail seria outro. E eu quero que seja assim para mais, para muito mais, entendeu? Muito bom. E falando desse crescimento de trail e essa grande prova, eu acho que ninguém. Você sabe bem o que significa esse evento que acabou de rolar em Paraty para o trail no Brasil. E para você, como atleta individualmente também, como explicar o que você estava sentindo quando você cruzou a chegada aí em Paraty? Ó, quando eu cheguei o primeiro dia em Paraty, que eu já me deparei no comércio, as pessoas se movimentando para fazer aquela festa, já comecei a ficar emocionada. Quando abriu aquela Expo, porque eu fui na UTMB Argentina, UTMB França, na Espanha, foram muito boas, mas nosso país não deixou a desejar. Então, quando abriu ali, já me bateu uma emoção tão forte e ver aquela festa, aquela arena montada, e os brasileiros conseguiram atingir mesmo o objetivo, já foi muita emoção. E aí, quando começou a chegar a galera, que a gente não conseguia andar direito daquela Expo, a gente não consegue mensurar, eu não consigo mensurar como as pessoas torcem, as pessoas acompanham, as pessoas chegavam contando, viu, eu vi você fazendo tal coisa. Falei, meu Deus, como eles acompanham a gente assim tão de perto. Então foi dando aquela emoção, mas ao mesmo tempo eu tinha que saber controlar isso, porque isso daí também, se você deixa subir muito, isso atrapalha muito na prova. Então, assim, eu tentava dosar as duas coisas ali, controlar o tempo de ficar ali dentro também, de ficar ali por causa do calor. Então, eu queria tentar fazer uma coisa que também eu não sobrecarregasse, porque queria chegar muito inteira para a prova. Então, eu ficava um tempo, voltava para casa, deitava um pouco, hidratava, alimentava. Depois, a largada, o dia da largada, foi emoção total. Emoção. Eu larguei emocionada na hora do hino, já estava ali chorando,
ver ali as pessoas que estavam do meu lado, os melhores atletas do Brasil, pessoas que eu era fã quando eu era mais jovem, que eu acompanhava, falava, o dia que eu começar a correr corrida de montanha, eu quero correr do lado dessa pessoa. E estavam ali, sabe? Então, isso é muito bacana do atletismo. E a chegada passou toda essa história das 13 horas e 56 minutos na minha cabeça, tudo que eu vivi, ser recebida por aquelas pessoas, na madrugada, encontrar pessoas. Pô, a gente vai para fora, as provas fora do Brasil, a gente vê isso, as pessoas fora da casa, de madrugada, no meio da montanha, e foi o que a gente encontrou. Cheguei um vilarejo lá em Paraty, acho que Paraty ou Cunha, tinha gente, eles fizeram cartazes nas ruas, um monte de gente fora de casa. 1 hora da manhã. Sim, Gente, nas vai ruas para a cama. rurais, tinha gente, senhorinhas, sentada na frente da casa para ver a gente passar. Isso, para mim, foi muita emoção. Então, assim, quando eu cruzei a linha de chegada, Roger, para mim foi muito parecido com o que, acho que o Ayrton Senna sentiu isso em 98, que ele ganhou o Grande Prêmio. Porque eu desejava muito. Você lembra que você falou para mim, viu, as suas provas alvo fora, quando você vai correr a prova no Brasil? Então, o TMB, quando eu percebi que eu venci toda essa questão da lesão nesse menos de um mês, eu falei, eu quero usar a UTMB, eu quero que a UTMB seja a minha prova que eu ganhe no Brasil. Eu quero ser a primeira prova de nível alto no trail que eu represente o Brasil do jeito que é para ser representado. Então, assim, quando eu cruzei, além de estar no meu limite de hidratação, a emoção tomou conta, eu não conseguia ficar em pé. Eu tentava ali tirar umas fotos com as pessoas, mas eu não conseguia. Eu estava muito, eu nunca fiquei assim. As maratonas da Disney que eu ganhei, eu já fui medalhista no Mundial de Duatlo, mas a emoção que eu senti naquele dia foi muito grande. Foi muito grande. Você vê, olhar para a cara das pessoas, as pessoas chorando ali quando você cruzou a linha de chegada, acho que tudo isso. A narração da Fabiana, o Marcos ali que passou a madrugada inteira. Nós estamos fazendo um documentário, a Z2 fez um documentário, então começou aqui em Salto, e lá a gente gravou de terça-feira até a minha saída para vir embora no domingo. Então, assim, a gente formou um trio ali, os meninos da Z2, o Marcão, e eles viveram o drama da prova, que a gente tem os dramas, perrengue, e também os louros da prova. Então, foi um mix de emoção ímpar. Tudo que eu sofri, se for para viver toda essa emoção que eu senti na chegada, eu quero viver de novo, muitas vezes. E você vai. Não vai ser o mesmo, vai ser novo, vai ser um sabor diferente, mas você vai, sem dúvida. Giovana, muito obrigado. E foi sensacional assistir você cruzando a chegada, muito emocional. E muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente, nossa comunidade, com o Brasil, e agora com o mundo, meu Deus. E eu estou gostando demais de seguir como você está desenvolvendo nas trilhas na Brasília e pelo mundo. Então, muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada, meu amigo. O cara da camisa de bolinha. Eu falei para ele, você veio do Tour de França. Você veio do Tour de França do ciclismo para correr o TMB Brasil. Você é muito fashion. Eu adoro. Tem que ser diferente. You look good, you feel good. You look good, you feel good. Você tem que ser pronto para a festa. É o jeito de olhar para baixo e lembra, tipo, é uma festa mesmo. Isso mesmo. Vamos festar. É isso mesmo. Tem que ir com roupa de gala. E parabéns, que você corre muito, viu? Obrigado, gente. Parabéns pela prova. Parabéns, querida. Até a próxima. Beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.